Bom dia, amados. Compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero tratar de um assunto que tem falado ao meu coração e eu tenho visto algumas demonstrações de algumas igrejas, algumas coisas, e me parece que sempre é bom rememorar algo que às vezes começa a se perder por causa das diversas doutrinas e principalmente o que a gente se vê pela internet. Sempre é bom fazer um estudo para nós recuperarmos aquilo que de fato a Bíblia está falando. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Pedir que os irmãos depois permaneçam com o texto aberto. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E leremos dos versos 18 a 21. Efésios 5, de 18 a 21, diz assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós abrimos a Tua palavra, ela foi lida, Senhor Deus. Agora clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu estejas nos iluminando, nos ajudando a interpretar corretamente, Senhor Deus. Ó Pai amado, fazemos isso pedindo em nome de Jesus Cristo, nosso único Santo Senhor e Salvador. Amém. Nós temos que entender exatamente esse contexto, porque a igreja de Éfeso é uma igreja que foi fundada por Paulo, e na sua terceira viagem missionária, Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, e na terceira ele funda a igreja de Éfeso. E Éfeso era a capital da Ásia Menor na época, uma cidade cosmopolita, grande, muito comércio, e ali se cultuava a deusa Diana, Diana dos Efésios. E essa Diana dos Efésios dava muito lucro para a cidade, que ela vivia desse turismo, e principalmente desse turismo religioso, que o pessoal ia ali, e vendiam muitos ídolos, né, os nichos de Diana, que eram comercializados e vendidos, com uma grande fonte de lucro, então tinha um grande comércio sobre isso ali. E a presença de Paulo, quando funda essa igreja, e ali Paulo fica alguns anos, o Espírito Santo de Deus faz um trabalho de avivamento muito grande nessa região. Tão grande que houve muitas conversões, onde essas práticas de magia, dos mágicos que tinham, deixam de existir, essas feitiçarias se abandonam, a idolatria começa a ser abandonada, o comércio cai, queimam-se livros e ídolos nas praças públicas. Houve ali um grande avivamento naquela cidade. E isso durante esses 2 a 3 anos que Paulo fica ali naquela região, tá certo? E Paulo depois sai dali, tá certo? E volta para a Judéia, porque saindo dali ele vai a Macedônia e depois ele vai para a Judéia, levando aquelas ofertas para a igreja de Jerusalém, que se encontrava passando por uma grande fome. Foi no tempo do imperador Cláudio que houve uma grande fome no mundo. E ali a igreja foi atingida por isso. A igreja de Jerusalém, da Judéia, cometeu um erro muito grande na interpretação da questão de que tinha que vender todos os seus bens e coletivamente, deixar tudo coletivamente, e empobreceu muito a igreja. Quando veio a fome, nenhum deles tinha recurso mais para se manter. Daí a necessidade dessa grande coleta que Paulo faz para ajudar os irmãos que estavam lá na Judéia com essa situação difícil. Então Paulo vai para lá. Mas nessa ida de Paulo para lá é onde acontece a prisão de Paulo, tá certo? Lá em Jerusalém. Depois ele vai para Cesareia preso. De Cesareia ele apela para Roma, tá certo? Porque eles iam matá-lo lá em Cesareia. Na verdade ele ia ser morto lá pelos judeus. Então ele apela como cidadão romano a ir para Roma, para ser julgado pelo imperador, e assim ele vai preso para Roma. E lá em Roma, então, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso.
que talvez não seja só para Éfeso essa carta. Essa carta é uma carta cosmopolita, é uma carta eclesiástica por excelência, e é escrita para todas as igrejas, na verdade, não é? Os estudiosos e os historiadores acreditam que esse manuscrito especificamente consta ali a igreja de Efésios, mas que talvez ele tivesse deixado um espaço para que cada igreja pusesse o seu nome ali e fosse dirigida a várias igrejas da mesma carta. Mas, enfim, é uma carta, uma epístola, na verdade, eclesiológica, que trata da ação do Espírito Santo na igreja através da ação de Jesus Cristo. Através da obra de Cristo, então, e essa ação do Espírito Santo. É sobre isso que trata essa carta. E mostra uma coisa importante, que é nessa união que nós temos com Cristo, nos leva a buscar a nossa santificação. E é isso que ele mostra nessa carta aos Efésios, no caso. Podem observar que no capítulo 1 de Efésios, ele mostra o ato de salvação como obra de Deus. No capítulo 1, ele mostra a salvação como obra de Deus. Nos versos 13 e 14 podemos ver isso. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, mostra o quê? Que quem batiza é o Espírito Santo, que sela os eleitos. É o Espírito Santo que regenera, que faz esse batismo, tá certo? Que sela os eleitos em Cristo. E ele, então, é o penhor da nossa salvação, é a garantia da salvação, é o selo dado por Deus, tá certo? Em nossas vidas como um selo de inviolabilidade. Isto é, você está salvo, convertido, acabou, ponto final, carimbado. Carimbo na testa, você não perde mais a salvação. É isso que acontece aqui. Esse ato de salvação é um ato único de Deus. Já no capítulo 3, não é? Nos versos 16 e 17, ele vai tratar da ação do Espírito Santo, né? Falando o seguinte: e assim habite Cristo ao vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados de amor, a fim de poderes compreender em todos os santos qual é a largura, compreender a profundidade. Está certo? Está dizendo o quê nos versos 16 e 17? Que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, tá certo? Mediante o seu espírito no homem interior. O que quer dizer aqui? O que Paulo está falando? Que a ação do Espírito Santo nos reveste com poder. Que tipo de poder? Poder interior do homem, interiormente, poder interior, não exterior. É poder interior do homem, tá certo? Porque nós, como seres humanos, continuamos fracos, continuamos, apesar de convertidos e salvos, continuamos humanos, continuamos falhos, e precisamos desse poder do Espírito Santo em nós, nos regenerando interiormente, tá certo? Então, demonstra isso, que os crentes verdadeiros são fortalecidos interiormente pelo Espírito Santo. Não é essa demonstração externa que eles querem fazer através de dons, essa coisa, certo? Não tem nada a ver com falar em línguas, rodopiar, plantar bananeira, sei lá o que falam, né? Tanta bobagem que fala aí, porque onde há o Espírito há liberdade. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, todas essas ações espirituais que os pseudo, né? Ações que vocês acham do Espírito Santo, não tem nada a ver com o fato que o Espírito Santo de fato faz, que é no interior do homem, não no exterior. Esse poder, essas coisas, existem dons extraordinários? Existem, de fato existem, mas veja bem a palavra, é dom extraordinário. Um aqui, outro lá, com um objetivo claro e concreto, quando precisa ser feito. Não existe outra coisa assim, né? Essa história de o espírito do leão que anda, e eu vi o espírito do porco, só falta espírito de porco aqui, mas não tem, né? Não existe. Isso é grave, porque a gente vê. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Estou trazendo esse assunto porque foi uma discussão
uma dúvida que foi levantada na faculdade de teologia, lá no seminário. Falei, cara, se você é um aluno de teologia, está aqui com essa dúvida, imagine. Então, deixa eu ver, falar para a igreja isso, porque tem muito mais gente em dúvida também. Tá certo? Então, precisamos esclarecer muito bem isso. Daí, no capítulo 4, nós vamos ver lá no verso 30, veja, são as ações do Espírito Santo que Paulo está falando aqui. Fala em não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais uma vez ele está falando que nós estamos selados para o dia da redenção, mas diz que o Espírito Santo se entristece. Então esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que opera a nossa conversão como um ato único e que habita permanentemente em nós e nos acompanha até a nossa redenção e glorificação final. Agora, entristecer o Espírito, aqui é no sentido de que o Espírito Santo não aceita o pecado. E isso incomoda, e ele incomoda o crente com isso. Essa é a ação do Espírito Santo. E daí nós temos, então, finalmente, nós vamos agora para o capítulo 5, que nós lemos, não é? Quando ele fala, lá no versículo 18, de encher-se desse Espírito. Então, vejam bem, são duas situações. Uma coisa é receber o Espírito Santo como batismo no momento da conversão. Ato único, nunca mais se repete, uma vez só. Por isso, o crente que é salvo não tem que ir para frente de apelo cada vez que faz um apelo. Você já está selado, você já está garantido, você já está regenerado. Chega. Isso é para quem não é crente, para o ímpio. Certo? Que a gente vê muitas vezes, apelo, e vai lá o crente de novo. E vai o crente, mas pare. Para que de novo? Já foi batizado, já está selado. Não vai ganhar 2 selos, vai ganhar um só. Certo? É um só por crente, não ganha 2. Agora, aqui ele está falando de um outro ato. Você já está selado, tá certo? Agora ele está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito. Ou seja, busquem a plenitude desse Espírito agora. Então, a plenitude do Espírito, o que é? A plenitude do Espírito é a vida idealizada por Deus para todos os crentes. É o segredo do sucesso espiritual e a garantia de uma vida santa. Isso é plenitude do Espírito. Então, muitos confundem esse batismo com o Espírito Santo com plenitude do Espírito, mas são coisas diferentes. Então, batismo, obra única, momento da conversão. Agora, esse batismo me dá direito a esse enchimento do Espírito, contínuo, que é uma ação contínua na vida do crente, que pode ser aumentada ou diminuída, de acordo com o andar do crente. Então, aqui ele está dizendo, enchei-vos, vejam bem, no versículo 18, né? Enchei-vos do Espírito. Ora, enchei-vos, aqui está no imperativo reflexivo do grego. Imperativo, é uma ordem. Não é um pedido de Deus. Faça o favor de se encher. Não é assim. Encham-se obrigatoriamente. É uma ordem divina que nós devemos obedecer. Isso é mandamento. Stott nos diz o seguinte, a plenitude do Espírito Santo não é opcional, mas é obrigatória para o crente. Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, é uma voz reflexiva. Tá certo? O que significa que a ação de encher o Espírito não é nossa, é do Espírito Santo. Não é? Talvez uma tradução melhor aqui seria o quê? Deixai-vos se encher com o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo enche a sua vida. Não é? Seria mais nesse sentido. Tá certo? Mas isso não tira a nossa responsabilidade também, pois cabe a nós buscar esse enchimento. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, você assim, busque aquele que pode encher você. Busque os meios para esse enchimento. Então, esse é o ato de se encher do Espírito. Agora, antes de tudo, nós precisamos entender o que é o Espírito Santo. Muitos confundem o Espírito com o vento, com uma força invisível de Deus.
algo etéreo, fluido, não é? Mas não é isso que Deus está falando aqui. Nós, os crentes, não são balão, não são bexiga para soprar e encher. Não é assim que funciona, certo? É diferente. Porque o Espírito Santo, porque a confusão vem, porque o texto bíblico fala de vento do Espírito, fala daquele vento impetuoso que eles sentiram, não é que sentiram o vento, eles sentiram como se fosse um vento impetuoso, lá em Atos, e aí o povo começa a confundir essa coisa como se fosse um vento, tá certo? Mas o próprio nome define o Espírito Santo. Primeiro, que ele é uma pessoa. Segundo, que é santíssimo. Por isso, Espírito Santo. É uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus Trino que está presente aqui. Então, ele é uma pessoa que pensa, que decide, que age, que escolhe, que orienta, que se entristece, que tem ciúmes. É uma pessoa. E como pessoa santa de Deus, tem que ser respeitado, honrado e glorificado, tanto quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. E nós temos que entender isso. Por isso, nós não podemos querer controlar o Espírito Santo. Nós temos visto aí, venham aqui no dia tal hora, que o Espírito Santo vai fazer milagres. Quem disse isso? Quem está dando ordem para o Espírito Santo aqui? Estão dando ordem para Deus? Isso é uma heresia. Uma igreja que fala uma coisa dessa, fujam, corram, passem longe e tirem quem estiver lá se puder. Salvem os que estão lá, porque vão tudo para o inferno. Essa que é a verdade. Então, o verso 18 nos ensina aqui que nós temos que ter a obrigação, como salvos que somos em Jesus Cristo, a buscar esse enchimento. Que devemos permitir ser controlados pelo Espírito Santo. É isso aqui, permitir ser controlado pelo Espírito. E aqui a ideia que Paulo está colocando é de controle. Por isso que ele faz a comparação com o vinho, com a bebida alcoólica. Porque ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, a ideia aqui é de controle. Porque quem bebe, quem está embriagado, está sob o controle do álcool, no qual há dissolução. Leva a quê? Uma vida e um ato de dissolução, uma vida dissoluta. É isso que ele está dizendo. Uma vida errada. Agora, quando eu tenho o controle do Espírito na minha vida e eu permito ser controlado pelo Espírito, eu tenho domínio próprio. É meu. Portanto, amados, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais uma pessoa normal com domínio próprio você vai ser. É isso. Mais normal você vai levar a tua vida. Com mais normalidade. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz na nossa vida? Fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá certo? Contra essas coisas não tem lei. É isso que está falando. Então eu sou cheio do Espírito Santo, não é? Eu tenho domínio próprio. Eu não estou sob o domínio do álcool, por exemplo, onde eu perco a razão. Certo? Veja a comparação que Paulo faz aqui. O alcoólatra, ele perde a razão do domínio, ele não sabe nem o que está fazendo muitas vezes. Aqui eu tenho domínio próprio, eu tenho minha racionalidade comigo. Por isso o culto é racional. O culto não é espiritual da forma que eles querem fazer, perdeu o controle. Isso não está errado. Eu tenho que ser racional, porque eu tenho que ter domínio próprio. Isso é o enchimento do Espírito que faz. Certo? Então, estamos entendendo, né? Agora, sabe o que é isso? Isso é mudança de caráter. Isso é mudança de caráter que a ação de Cristo, através do Espírito Santo, faz em nossas vidas. Aquele que rouba, não rouba mais, tá certo? Praticava atos tal, não pratica mais. Não é isso? Isso é conversão. Isso é mudança de caráter. Deus não altera a personalidade de ninguém.
Deus nunca altera a personalidade, porque quando Ele chama, Ele elege, já antes da fundação do mundo, quando Ele te cria, meu irmão, minha irmã, Ele te cria com personalidades próprias. Quem tem filho sabe disso, cada filho tem uma personalidade diferente da outra, e não se muda isso. Essa história de mudar a personalidade não existe, existe mudança de caráter. Aquele que é mais intempestivo continuará sendo, aquele que é mais quieto vai continuar sendo. Cara, e Deus chama de acordo com a necessidade para a obra dele. Ponto final. Pegue os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, e veja as personalidades totalmente diferentes de um do outro. Personalidade diferente para obras diferentes, para situações diferentes, do jeito que Deus queria. Ou não? Agora, o caráter aqui é mudança que o Espírito Santo faz no caráter. Não é? Agora, se eu sei que a busca pelo cristão deve ser cheio do Espírito Santo, sem ser o nosso objetivo, como fazer esse enchimento? Como? Jesus nos ensina isso. E está lá no Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 37 a 39. E diz aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Não é isso? Ora, se devemos buscar o enchimento, onde é que eu tenho que ir? A Jesus. Não é isso? Então vá a Jesus e beba da água viva. Não é? Jesus é o fundamento responsável, é aquele responsável por nos encher do Espírito Santo. E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. E se Deus está conosco, não há empecilho prático para que a nossa sede seja saciada. Porém, tem uma coisa que é necessária: precisa ter sede. Você precisa ter sede de Jesus. Precisa ter sede dessa água viva. Então, nós temos que buscar o quê? Buscar a Deus em oração, pedir a Deus a sua plenitude, que nos revista com poder, ousadia e santificação. É o beber diário de Cristo, por meio da fé e da sua palavra que nos enche do Espírito Santo. Mas como? Como? Paulo vai ensinar nos versos subsequentes aqui, tá certo? Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ora, primeiro o que ele diz aqui? Que nós temos, ele não está falando que nós temos que falar com Deus, com salmos e hinos. Está certo? Está falando que nós temos que falar entre nós com salmos. É horizontal aqui a coisa. Não é? Vamos falar com salmos. O que significa? Significa que nos nossos encontros, quando nós estamos juntos, meus irmãos, nós temos que falar das coisas de Deus, participar de reuniões de oração, grupos de leitura bíblica. Isso é a forma que nós falamos entre nós. Tá certo? Por isso o crente tem certa dificuldade de frequentar determinadas reuniões sociais, porque o assunto lá é muito ruim. Às vezes a gente tem que participar porque é obrigado, mas ele não fica à vontade. Às vezes você vai, puxa vida, as conversas são horríveis, não serve, faz mal para a gente. Nós precisamos e preferimos sempre falar entre nós, com salmos, com isso, falar de coisas de Deus, falar coisas agradáveis, ou não é isso? Isso é conversa do crente, não é? E isso é típico do crente. Isso é típico do crente. Veja que Pedro, quando negou Jesus, as 3 vezes que ele nega, ele é questionado na beira da fogueira lá. Questiona uma vez, é questionado a segunda. Na terceira vez que ele é questionado, o que ele faz? Ele fala impropério, abre a boca, começa a falar nome, palavrão. O que os caras dizem? Esse não é do grupo de Jesus mesmo. Olha como é que está a língua dele. É isso. Daí não incomodaram mais ele. Não foi assim que aconteceu? Por quê? Porque é uma característica do crente não falar bobagem. Né? Se bem que às vezes fala bastante.
cantar a Deus. Ele fala que devemos cantar, louvar de coração sincero. Mas louvar de coração sincero, não da boca para fora. Louvar com sinceridade. Entoar cânticos espirituais. O que é cântico espiritual? É cântico de acordo com a palavra de Deus. É por isso que, às vezes, a gente dá umas cortadas aí, censura alguns cânticos, tá certo? Lá pelo conselho, o pastor sabe disso. Ó, isso aqui não dá, está errado, não cante isso. Porque tem muito cântico errado também aí. Nós temos que ser cânticos, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Então, daí é verdadeiramente cântico espiritual. Às vezes não é. E sempre ser agradecidos. Isso que ele diz, agradecidos em tudo. E sujeitando-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? É respeitar os dons e talentos de cada um dos irmãos. Não é? Respeitar as funções diversas que Deus chama para a igreja. Se sujeitando uns aos outros. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Não é isso? Jesus nos ensina. O que a plenitude, então, desse Espírito Santo produz no crente? Ora, já vimos que a maior consequência é o desenvolvimento natural do fruto do Espírito. Isso nós já sabemos. Mas sabe o que gera isso? Gera maturidade cristã. Porque é um desenvolvimento interior. Então, nós vemos muitos aí orando e clamando pelos dons do Espírito. Que quero poder, quero falar em língua, quero não sei o quê. Tem muita gente, quero fazer poder de cura, dons que pede. O importante não é o dom. O importante é o fruto. Certo? O importante não é o dom, é o fruto. Dons extraordinários podem existir, claro, mas tem que ser específico. Deus dá a quem Ele quer esses dons de maneira específica, para um momento específico, para uma ação própria, e acaba. Não é permanente. Ah, mas e o dom de línguas que foi dado lá, não é padrão? Não, não é padrão. Isso é dom extraordinário. Tá certo? E língua se diga idiomas. Não é esse bababi, bababó, né, que eles falam aí, não é? Certo? Essas coisas sem nexo. E quando mesmo você falando um idioma que Deus pode dar esse dom, haja quem interprete. Senão não fale. Não é isso que Paulo nos ensina? Haja quem interprete. Lá, em todas aquelas situações que falaram em idiomas, tinha um sentido claro de propagar o evangelho, de traduzir para aqueles povos que eles pudessem ouvir de fato a mensagem de Deus como seria. Não é? E muito menos esses dons aí de pular, de coisas, isso aí não existe nada, isso aí é bobagem. Então, agora, o fruto não, o fruto é a rotina diária de evidenciar um caráter transformado. Então, biblicamente, nós podemos afirmar o seguinte: evidência de alguém cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito, não o dom do Espírito. E Jesus mesmo nos ensina isso, que a evidência de poder e de dom extraordinário não significa conversão. Alguém pode ter um dom extraordinário, mas isso não significa conversão. Mateus 7, 22 a 23 vai nos dizer isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mas tinham dons de cura, expulsavam o demônio. Mas Jesus não conhece. Então o importante é o Espírito, é o fruto do Espírito, não é o dom. Então, o critério da verdadeira conversão não é o poder manifestado, mas a obediência de uma vida transformada. Obediência. Obediência. Meus irmãos, sabem que existe, na verdade, só tem um pecado? Vocês sabiam disso? Não, mas não tem? Então, não, pecado é um só. Desobediência.
O resto tudo é consequência. Tá certo? Pecado mesmo é só um, desobedecer. Quando nós desobedecemos a lei de Deus. Existem pecados específicos, mas é tudo desobediência, ou não é? No fundo, só existe um pecado, desobediência. E entender isso é maturidade cristã. Ter esse fruto, esse enchimento, isso é maturidade cristã. Então agora, os crentes que de fato estão maduros espiritualmente, estão aptos ao serviço de Deus. Então a plenitude do Espírito é necessária para uma boa obra de Deus, para o serviço cristão. E desde o Antigo Testamento, nós vemos biblicamente isso, o Espírito capacitando pessoas para funções específicas na obra de Deus. Nós vemos lá Sansão, José, Davi, João Batista, são exemplos claros disso que nós vemos. Pessoas cheias do Espírito Santo. Os diáconos escolhidos lá em Atos eram homens cheios de Espírito Santo. Paulo, Pedro, Estevão, Barnabé tiveram momentos cheios do Espírito Santo. Mas eram sempre cheios do Espírito Santo? Não, momentos cheios do Espírito Santo, para situações específicas. Isso nos esclarece, então, o quê? Que para exercer o serviço de Deus é necessário plenitude do Espírito. Do contrário, se nós formos para a obra de Deus, sem essa busca e esse enchimento do Espírito Santo, nós estaremos fazendo relaxadamente a obra de Deus. E Deus não aceita isso. Deus não aceita a obra relaxada. Lá em Jeremias 48:10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada de sangue. O que ele está dizendo? A obra de Deus tem que ser feita com denodo, com carinho, com boa vontade. Para fazer isso, você está cheio do Espírito Santo. Você não vai fazer relaxadamente. Amados, então o sucesso na obra de Deus não passa pela nossa capacidade ou por nossa vontade própria, mas pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não é por nós que fazemos, mas é Deus que age através de nós. O que nós temos que ser é instrumentos dóceis na mão de Deus. É isso que nós temos que ser. E isso é maturidade cristã. É se colocar com instrumento dócil na mão de Deus, para que nós não atrapalhemos a obra de Deus, mas que Deus nos use para a sua obra de tal sorte que atinjamos todos os seus propósitos. Ou não é isso? É isso. Então, meus amados, concluindo, quero dizer o seguinte, que nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. Isso é como obrigação do crente. Agora, importante saber que uma das principais obras do Espírito Santo na vida do crente é a iluminação, certo? Sabe o que significa isso? A capacidade do crente entender a palavra de Deus. Então, o convertido cheio do Espírito Santo tem sede de Deus, tem sede da sua palavra, vive em submissão diante da soberania de Deus, e isso se vive muito melhor. Por pior que seja a situação que venha sobre você, você sabe que Deus está no controle. E você se submete. E você dorme em paz. Ou não é isso? Você não sofre. Você pode sofrer, o sofrimento é físico, emocional muitas vezes, mas você está em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Não é isso? Porque você está cheio do Espírito. Não é? Agora, não adianta nada você estar cheio de Espírito hoje e vazio amanhã. Tá certo? Tem crente em montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí não dá. Tá certo? Porque isso, sabe o que é? É entristecer o Espírito. É isso que ele fala lá no 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Sabe o que é isso? É resistir a essa ação do Espírito Santo na tua vida. E quando não estamos cheios, nós não temos nada a oferecer aos outros.
Para qualquer um que se aproximar de nós, nós estamos vazios. Então ele não vai sentir o gosto do sal, nem da luz que nós podemos irradiar, nem o bom perfume de Cristo. Por isso nós temos que estar cheios, está certo? E quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós acabamos cedendo ao pecado. É isso que acontece. E entristece mais ainda o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está clamando, falando, nos incomodando, e você não quer, não dá aquela atenção para o Espírito Santo. Nós temos que estar atentos a isso. Então, Paulo nos adverte, e ele fala isso aqui no capítulo 4, sobre isso, que nós temos que lutar contra isso, tá certo? Nos versos 25 a 31 ele vai dizer isso, não é? O que ele vai dizer? Para abandonar a mentira, refrear a ira, não dar lugar ao diabo, trabalhar em lugar de furtar, evitar palavras torpes, bem como evitar amargura, cólera, ira, blasfêmia e malícias. Aí está tudo aqui colocado aqui na carta de Efésios. Essa carta de Efésios, meus amados, ela deve ser lida, decorada pelo crente, sabe? Que tem tanto ensino aqui, tá certo? Como a igreja tem que viver. Então, amados, concluindo, a melhor maneira de não entristecer o Espírito é se submeter ao Espírito, honrar a santidade do Espírito Santo, respeitar e obedecer, mas pedir a Deus e não ordenar. Não ordenar. Não tem essa história de marcar hora, marcar lugar, tá certo? O Espírito Santo nunca fez isso, tá certo? Não há lugar. Ele age quando quer, onde quer, como quer, da maneira que quer. Ele tem essa autonomia. Esse é o Espírito Santo de Deus. E ele tem que ser honrado como o Deus Trino. Às vezes nós achamos o Espírito Santo, Espírito Santo, Não, ele é tão importante e a santidade dele é tão quanto a do Senhor Pai. Ou não é isso? Crente cheio do Espírito, meus amados, é crente transformado, com vida operante no reino. Ele é amado, honrado pelos homens e pelo próprio Senhor que reconhecerá isso. Por isso, amados, entender essa doutrina do Espírito Santo e entender que nós devemos buscar essa plenitude do Espírito Santo é o que nós temos que fazer. Que Deus nos ajude nisso. E não vamos mais confundir batismo com o Espírito Santo e conversão com plenitude do Espírito. E não temos que ficar buscando dons do Espírito. Busquem o fruto. Amém? Que Deus nos ajude nessa busca.